Há alguma coisa dita que possa realmente ferir alguém? Veja que palavras muitas vezes são vazias. E quando você fala, se falou por falar, você não fez a imagem. Você não deu vida para o que fala. Por isso que repetir um livro, uma escritura, uma carta revelação, uma crença, né? Até mesmo uma instrução acadêmica, baseado no que está escrito por terceiros, não é conhecimento. Então o que se fala no cotidiano também, se ele não tem vitalidade, ele se perde, é fugaz. Não tem energia suficiente para se manter e até se materializar como efeito. Tem uma causa, mas não tem o efeito. Aí vira um defeito de comunicação. Então, se por exemplo, né, num grupo, se juntamos e fazemos uma estimativa de que, né, e tem pessoas entusiastas nisso, de ficar apontando. Que 99,9% da humanidade são ignorantes. Né? Como se esses que estão fazendo a estimativa fossem os juízes disso. Só que tem o seguinte, para que vale essa estimativa? Entre a minoria que está ali debatendo sobre isso, levantando isso, fazendo o levantamento, e para eles é importante, daí eles se acham importantes, mediante toda a massa. Mas a massa não está ouvindo, se perde aonde? Nas paredes e nas telas dos celulares. A humanidade não está se ofendendo com isso. Você pode falar da humanidade daqui até a Lua. Ela não vai mudar porque, primeiro, ela não está ouvindo. E se ouvisse, ela não vai entender. Porque como 1, 2, 3 vai ser maior que a massa. Se a massa prevalece com uma linha de raciocínio, então quer dizer que, né, por maioria de votos, até um presidente, possível presidente infame, pode vencer. A gente vê isso, vimos isso há pouco tempo no Brasil, né? Tanto de um lado ou do outro, né? Os dois, um paradoxo, farinha do mesmo saco, só que com nomes ismistas, né? Socialismo e comunismo, que dá no final despotismo igual quando é ao extremo. Então não adianta você falar quando não está sendo ouvido. E para algo ser assim ofensivo, que é entregar flechas, fendas, e realmente no plano mental, se isso tem vida, energia suficiente, ele toma formas mentais que pode, dependendo da carapuça do outro, né, do escudo, ou simplesmente da indiferença do outro, bate e vai voltar para você. Porque você é o que mais está dando vida e acha importância naquilo que você está falando. Então, se não fazer efeito para o outro, pelo menos vai ser a sua própria auto-agressão. Mas, por exemplo, entre amigos, vocês já perceberam como é que os jovens trabalham? Entre eles, nas amizades, eles são muito amigos, confiáveis. Mas daí um lá solta um palavrão, seu bicha, seu feio, seu fraco, seu isso, seu aquilo. O amigo que é amigo não se ofende porque sabe que aquela intenção não tem vitalidade, não é agressão para entre estes. Então, tu pode ouvir qualquer coisa do amigo, tu continua sendo amigo, porque tu sabe que se ele é teu amigo, ele não está falando com a intenção de te realmente materializar aquilo que ele está professando. Então fica fortuito, né? Conversa fiada, falar em vão, né? Então, quando você, por exemplo, está queixando algo, tem que ver se você está botando vitalidade, energia, às vezes necessária, quando uma coisa procede, ela é justa,
Por exemplo, reclamar da política, da saúde, da apresentação do conhecimento mesmo iniciático, religioso, científico, para ver se não está enganando as pessoas. Mas se as pessoas não se sentem enganadas, essa energia você está desperdiçando só com você mesmo. Você está afirmando em você mesmo. Já é bom, né? Pelo menos um na humanidade está se fragando, está despertando para isso. E do despertar, possa que você toque o dedo no interruptor e ligue uma luz e enxergue melhor. Mas se você está sozinho dentro de casa, isso só vai favorecer a você mesmo. Ah, mas todo mundo está no escuro. Às vezes o escuro é necessário, as pessoas querem se proteger, elas vivem para a sobrevivência. Então, se você colocar a luz, né, na cara delas, como elas estão também se locomovendo, elas estão apenas vivendo, elas não estão erradas, né, e você também, quando vai se julgar bem e mal, você só está vivendo a polaridade, é vida, yin e yang. Mas será como, por exemplo, eles vindo e você colocar, sem necessidade, um holofote no seu carro, vindo de direção oposta, na mesma estrada, estão percorrendo a mesma estrada, em sentidos opostos, contrários, e você vai cegar o outro e você não vai ver o outro, os dois vão se chocar. Aí sim que algo que venha de você ou do outro possa afetar. Né? É colocado energia, colocou luz demais sobre aquilo, ou simplesmente, né, tem o caminho oposto, que tudo é polar, de nenhum acender os holofotes em nenhum nível, e os dois cegamente vão se chocar igual, esbarrar um no outro. Então, essas coisas têm que ser analisadas, porque é muito mimimismo, né? Mimimi. E também eufemismo e antonomásias, tipo, às vezes tu fala bonitinho, ou até tu fala uma piadinha, às vezes meia pejorativa, meia amarga, e na verdade tu quer ofender, e às vezes tu quer brincar, né? Gerar sorrisos, já que aqui a gente só pode se alegrar. É impossível aqui a gente nós encontrarmos a felicidade plena, porque isso aqui é um desdobramento, um fragmentar da felicidade, né? Que é fertilidade, aquilo da onde tudo brotou, tudo nasceu, tudo semeou, né? A primeira semente. Então aqui o que a gente pode fazer é a alegria, né? Caminhar os pedaços de algo, Deus, que é as nossas próprias microfelicidades pessoais ou infelicidades, né? Que é tudo contrastante. Então se você assim for, por exemplo, de uma crença diferente, você despertou para algumas coisas, às vezes é quase inevitável a arrogância quando você vai queixar. Não, a minha antiga fé, digamos que a sua fé era católica. Você tem pais católicos, né? Te imporam isso. Você nasce ali, começa o batismo de Akasha, a fé. Né? Aquela lembrança do não sei o que você olha para as estrelas, tudo mais, você não entende, então você encapsula num templo de pedra. E fica trancado igualmente junto com a pedra. Aí você questiona, não. Você não quer falar para todos os fiéis. Você questiona baseado no seu empirismo, o que você contrastou disso, fez peso e medida com o seu mental que serve para isso. Né? Pensar é pesar. Aí pesa em você, né? Aquela conclusão. Você quer se libertar daquilo, você verbaliza. E no verbalizar, vai ter outros dessa fé que ainda estão ali, né, fixos, e não querem mudar. Né? Talvez não precise, daí que a gente tem que ver se é um problema e há que haver solução. E se tem uma solução. Tem coisas que não podem ser mexidas, porque faz parte do aprendizado, senão você não aprende. Né? Seria como querer pular da segunda série para a faculdade, para o doutorado. Não é possível humanamente. Então daí você, né, especifica. O católico, ele não é católico. A palavra católica significa universalista, universal. Tanto é que as protestantes depois copiaram, quiseram decantar isso. Ah, estamos fazendo uma religião nova. É a mesma coisa comparar a eubiose com teosofia, a gnose com o Rosa Cruz. É tudo a mesma coisa, falada em ambientes diferentes e com
máscaras diferentes, né? Então, o que acontece? Né, seria como também conhecimento do campo e do campus, né? O facultativo, o facultatário, aquele que tira o curso, não sabe lidar com a terra. O do campo sabe lidar com o campo, mas não sabe a teoria daquilo. E na verdade os dois são teóricos, né? Porque um não sabe aprofundar aquilo para desenvolver mais, empreender mais, e o outro não sabe colocar na prática. Aí o que acontece? Tu vai descrever para alguém, né, daquela, vamos dizer, daquela ideologia, ele não vai entender por quê. E por que ele vai se ofender? Porque ele protege aquilo. Eu não consigo entender isso, eu não quero que saibam que eu não entendo. Por exemplo, o cristão não vai admitir, se você dizer para ele que cristianismo não salva. E o da escola iniciática não vai admitir que a escola iniciática não inicia e que a yoga não ilumina. Quem se ilumina é o ser, não a coisa que propõe isso. Porque senão, por exemplo, um engenheiro estuda engenharia, vamos dizer que ele... Não, eu tive na faculdade, mas você é engenheiro. Mesmo que você se forme e ganhe uma placa, você só executando com carga horária, a mesma coisa, a autoescola, você tem que passar, bater, né? Através da curiosidade, e a curiosidade é tudo, é isso que faz a criança caminhar apesar dos tombos, porque a curiosidade é maior do que os tombos. Então tudo é assim. Se eu sou engenheiro e eu nunca ousei entrar num ambiente onde uma obra está sendo construída, né, colocar o capacete, colocar a mão na massa, ver como funciona, como é que é o terreno, topografia. Então não vou ser nem autorizado a atuar como engenheiro. E nas escolas iniciáticas a mesma coisa, o tutor não é o mestre. E quando eles estão ali, estão só repetindo. O que o mestre talvez repetiu de outro mestre. É um conhecimento pessoal, mesmo sendo de mestrado. Por isso que mesmo que você tire o mesmo curso de outro, né, de uma grande faculdade, Oxford, Harvard, PUC, URGS, tem também a UBRA, o que acontece? Os mesmos alunos, talvez até na mesma série, trilhando o mesmo ano, né, letivo, na hora de executar, vão executar de formas diferentes. Um na forma mais precária, tanto se vê aí prédios sendo derrubados a ruínas, porque o engenheiro, né, pegou só do conhecimento teórico sem o conhecimento empírico de o que poderia acontecer. Já outros já são mais precavidos. Só que nesse meio tempo, enquanto a gente está brincando com o conhecimento, vidas estão sendo arriscadas, né? São cabeças no cadafalso enquanto você só está assistindo, né? Aí, não foi comigo, coisa boa. Não, foi contigo, humanidade no outro. Então, passa alguém na rua, fala seu nome. Meu nome é Alex. Ô Alex, só no chamar, quantos Alex tem? Se eu nunca tive um contato pessoal com aquele, ele pode estar chamando qualquer Alex. No meio da multidão, eu não sou o único Alex, certamente. Aí ele completa: ô seu filho da boa senhora. É o amigo dele lá. Essa aí se usa até nas pegadinhas e se monetiza isso. Os canais de TV aberto estão purulando, né, com essas bobagens. Porque dá certo. Isso que a pegadinha dá certo. Porque você se ofende mesmo, sabe por quê? Porque você se protege. Aquilo que o outro emite, por exemplo, se eu chamar você de feio, se você não dá devida importância à estética, é uma pessoa que vive, né, a sua energia mental e acional, em vida você aplica em outras coisas mais importantes, ou até menos, né, mais desimportantes. Então a estética para você não é uma preocupação diária. O que eu estou emitindo, seja para você ou aos ares, só para ver qual é o efeito, vai te afetar.
É como a questão do monge budista. Vai lá falar de desgraça para ele. Eu não sei o que é desgraça, eu não vejo. Estou aqui muito alto na montanha. A minha vida é pacífica. Mas tem que ver se esse pacífico, o monge, ele é pacífico fora, né? O fora conforme o verso. Você não. Você segue lá uma ideia, talvez, né, de educação, que nem os pais batiam na nossa boca deseducadamente para dizer assim: olha a educação, menino. Né? Através da deseducação deles, na marra queriam nos obrigar a seguir uma educação. Mas qual educação? Um padrão social, e não que isso seja educação. Por isso que a educação é falha. Então não quer dizer que o cara é educado, ele fala corretamente linguisticamente, mas ele pensa totalmente erradamente. Porque só dele pensar que falar certinho, ele está fazendo um bem para ele mesmo e para a humanidade, ele está dando transformações para mais, para alguma coisa, ele já está errando. Então ele está pensando errado. Então, na verdade, ele está ofendendo a si mesmo. Ele deveria ser sincero consigo mesmo para não mentir para si mesmo e não mentir muito mais para os outros. Todas essas coisas não são avaliadas. Você não vai ouvir, né, num curso de psicologia, de psicanálise, neurociência. Isso aí não é pauta. Porque se essas coisas forem faladas, ofende, arrisca essas próprias ciências. Desculpa gaguejar. Porque é uma coisa tão absurda, né? É como dizer para um animal não se comportar como animal. Sabe? Primeiro ele não vai lhe entender, ele não vai se ofender, ou seu animal. Para ele vai achar que você está brincando com ele. Então até os animais são mais compreensivos que nós quando se coloca nesses detalhes. É nesses detalhezinhos que às vezes ficamos piores que os outros reinos, né? Animalizamos-nos mais, né, e nos ferimos e atacamos de retaguarda, né, de contra-regra, ou a gente, né, se eleva aos céus, né, assim, podadamente até certa altura, ai Deus me ajude, ou a gente senta e para como uma pedra. Será que a pedra se ofende? Acho que nem a pedra. Paz reverencial a todos.